Graça e paz, irmãos. Por graça, bondade e misericórdia do Senhor, estamos nós mais um dia na casa do Senhor, com o povo do Senhor, para prestarmos um culto a Ele, que é digno de todo louvor, honra e glória. Nós estamos estudando a Bíblia, e aqui nós primamos por Bíblia e gostamos da palavra. E estamos agora na série de mensagens que executamos ao longo da nossa permanência aqui em Parque dos Camargos, no livro de 1 Reis, e depois, em sequência, em 2 Reis, porque estamos tratando da série Elias, o Profeta. Isso mesmo, da série Elias, o Profeta, que realizou 7 milagres, dos quais dois deles nós já falamos aqui, acerca da farinha e do azeite e do filho da viúva. Esta a travessia do Rio Jordão, aberta com a capa, resta ainda a cura das águas. Então tem da panela que estava envenenada, algumas coisas que ainda nós não vimos, mas estamos tratando de fatos e feitos em que o profeta viveu. E estamos chegando no final da seca de 3 anos e meio. E este final da seca culminará em uma distância de 115 quilômetros de Samaria, em um monte chamado Carmelo, a 600 metros de altura. Por que 115 quilômetros de Samaria? Em Samaria era o lugar onde o rei Acabe, envolvido por sua esposa Jezabel, edificou um templo para sacrificar a um deus pagão chamado Baal. Então, amados de Jesus Cristo, nesta noite trabalharemos com o tema O Fogo Vem de Cima. Isso mesmo, o fogo vem de cima. Então, vamos estar lendo a palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 18, de 25 a 40. 1 Reis, capítulo 18, dos versos 25 ao 40. Então, Elias disse aos profetas de Baal: escolham um bezerro para vós e preparai-o vós primeiro, porque sois em grande número, e invoque o nome do vosso Deus, mas não ponham fogo debaixo. E eles tomaram o bezerro que lhes foi dado e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, nos responda. Mas não havia voz, e nem quem respondesse. Enquanto isso, eles andavam e saltavam perto do altar. E aconteceu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: gritai em alta voz, porque ele é um Deus. Possivelmente esteja conversando, ou tem algum compromisso, ou está em alguma viagem, quem sabe dorme e terá que ser despertado. E eles clamavam em grandes vozes e se cortavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até jorrarem sangue sobre si.
E tendo passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. Mas não houve voz, nem quem respondesse e nem quem escutasse. Elias disse então a todo o povo: aproximai-vos de mim. E todo o povo se achegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E tomando Elias as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Ele ficou com aquelas pedras do altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, em que cabiam 2 medidas de semente, colocou fogo à lenha, e cortou o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: encham 4 cântaros de água, e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: façam por segunda, e o fizeram pela segunda vez, e disse ainda: façam pela terceira vez, e o fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e também encheu de água todo aquele rego. E aconteceu que, chegando a hora de oferecer o holocausto, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por tua palavra tenho feito todas estas coisas. Me responda, Senhor, me responda, para que conheça este povo que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu tens feito voltar o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e lambeu ainda a água que havia no rego. E quando todo o povo viu isto, caiu sobre os seus rostos, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E lhes disse Elias: prendam os profetas de Baal, e que não escape nenhum deles. E eles os prenderam, e Elias os levou ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Pai, terrível palavra de um Deus tremendo, poderoso e terrível, que não aceita que os seus filhos se prostrem e adorem deuses feitos por mãos de homens. Que o Senhor tenha misericórdia do povo do Senhor, espalhado sobre a face da terra, e que eles com temor e tremor possam ficarem com o Senhor, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, honrando e prestando culto ao Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados de Jesus Cristo, quando nós olhamos para este texto e vemos os fatos e os feitos, de fato nós entendemos que só o Senhor é Deus mesmo. E aqui, amados de Jesus Cristo, antes de começar este culto, estava dizendo a alguns irmãos aqui que neste contexto deste texto dá para se pregar 1 ano. E é muito difícil, com a pequena capacidade que tenho, de em um pequeno prazo explicitar tudo aquilo que está contido neste texto. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela é muito rica. E aqui há muitos ensinamentos. Aqui é deixado várias pontas para se pegar, para achar a ponta certa deste novelo aqui. O fato é de que nós estamos em um período de seca determinada por Deus.
E toda a historicidade desse fator é que, em virtude do pecado de Salomão, o reino foi dividido. E com a divisão do reino das 10 tribos do norte e as 2 do sul, várias coisas aconteceram ao povo e à nação, ao culto e à adoração. O pecado vai cada vez mais distanciando o homem de Deus a ponto de, como está aqui no versículo 30, que Elias teve que reconstruir o altar. Quando o altar quebra, isso dá uma mensagem. As pedras são distanciadas umas das outras. As tribos são distanciadas umas das outras e vão perdendo força. Vão ficando vulneráveis, vão ficando abertas a tantas influências. Por isso que é bom, que diz lá no Salmos 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 12 tribos, tribo estas, Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Asher, Naphtali, Efraim, Manassés, Gade, Benjamim e Levi. 12 tribos, uma nação, dos filhos de Jacó, da promessa feita a Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados de Jesus Cristo, quando Deus diz ser tu uma bênção, é de que é uma vida abençoada e abençoadora. Mas quando não se tem Deus, não se tem uma vida abençoada e nem abençoadora. Então toda a nação padece. E por que há seca na terra? Porque deixaram a fonte das águas. Porque construíram para si cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas. Então aqui há muitas coisas para se tratar. E a vida ela é curta e ela é pequena, e eu nem sei se é do interesse dos irmãos aprenderem acerca da palavra. Porque quando nós começamos a falar, muitos pensamentos surgem à cabeça das pessoas. E muitos sonhos vão se passando lá na mente. E esta é uma palavra digna de toda aceitação. Porque ela tem poder de transformação, de reparação, de perdão. Aqui há muitas questões sendo tratadas. Terminando 3 anos e meio, é necessário que primeiro, antes de voltar, é necessário que haja reparo do altar, reparo da vida. E o Senhor faz aqui alguma coisa de maravilhoso. O tempo é o Senhor da história. E o Senhor, Deus, sabe o tempo de execução de todas as coisas. E me vendo na leitura deste texto, fiquei imaginando que se isto fosse feito quando Elias vai até Acabe, de reunir profetas, de reunir Acabe, de reunir o povo, não se conseguiria jamais. Primeiro teve que vir a seca, vir a fome, vir as doenças, vir a morte, onde a nação ficou encurralada. E Deus não exerce o juízo
de banir o homem da face da terra. É um outro episódio que nós vemos Deus entristecido com a sua criação, entristecido com o homem, mas a sua misericórdia dura para sempre. É algo tremendo. Então, quando nós vemos essas questões acontecendo, elas não são somente históricas. Elas são fatos que indicam aos que estão em Cristo a não se afastarem de Cristo. E é necessário que aqueles que estão de pé, que não caiam, mas ainda estamos no tempo da graça, e que se pecarmos temos um advogado. Então aqui há um profeta, e vai à presença de Acabe, que é tirado da presença de Acabe, e é levado até o oeste do Rio Jordão, e fica lá no ribeiro de Quiriate por 2 anos inteiros. E ali é alimentado por corvos, pela manhã e tarde, 2 anos inteiros, com 1.760 refeições, bebendo a água do ribeiro, enquanto Acabe procurava Elias por todo o território e até no estrangeiro. E veio a palavra a segunda vez, dizendo a Elias: sai daqui e vai para Serepta. E Elias vai para Serepta. E ali ele fica o resto dos dias até voltar à presença de Acabe e é encontrado pelo profeta que tinha guardado em 2 covas com 50 profetas em cada uma, tratando com pão e água. O profeta Obadias, que não é Obadias, o profeta menor. E aí, este período, amados de Jesus Cristo, na leitura dá a entender que é simultâneo. E não é. Imagina em um tempo distante e remoto, juntar 10 tribos e seguirem pelo caminho para ir até o monte, e lá no monte, a 115 quilômetros de Samaria, subirem 600 metros de altura. Elias, o rei, os 850 profetas. E aqui, para entendermos mais, aí você vai dizer: pastor, não cabia em cima do monte as 10 tribos, mas o representante legal destas 10 tribos que davam a multidão. Ali. E ali também 2 bezerros para sacrifício ao Deus verdadeiro e para sacrifício do Deus estranho. E aí, no desenrolar da história, os irmãos vão vendo que desde a manhã cedo, então vamos dizer, desde as 6 da manhã até as 3 da tarde, eles prepararam e escolheram um novilho, imolaram este novilho, trataram e cortaram desse novilho, colocaram sobre o altar erigido a Baal e colocaram o novilho em cima da lenha com uma ordem só: não ponham fogo embaixo. Fizeram. E continuaram clamando para que Baal se manifestasse em som audível. E pulavam. E clamavam. E se furavam com facas e se lanceteavam em uma cena horrível, estarrecedora.
com sangue vertendo sobre o rosto, vestes, chão, um pisoteio tremendo, e meio-dia, o profeta, que sabe que não há Deus além do Senhor, diz: olha, gritem mais alto. Quem sabe ele está ocupado atendendo alguma pessoa. Quem sabe ele esteja dormindo ou saiu para uma viagem. E é enfático, a palavra de Deus dizia que nem um som saía da boca de Baal. É aquilo que nós lemos no domingo próximo passado, nos Salmos 115. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem olhos, mas não veem. E na editora Bassa e na Bíblia Católico Romana, é no Salmo 113. Por que não tem som na sua garganta? Porque não é Deus, porque não tem voz. Por que não são atendidos? Porque não têm ouvidos. É algo da pecaminosidade, da incredulidade, das pessoas quererem um Deus do jeito que elas querem. E amados de Jesus Cristo, você vai ver e entender aqui o porquê do Santo Terço. E eu estou mexendo aqui com coisas seríssimas. Isso mesmo. Porque eles repetem insistentemente em ladainha as mesmas coisas, centenas de milhares de vezes. E nenhuma destas vezes a quem é endereçada a tal ladainha é ouvida, porque é inexistente o Deus pela quais elas rogam. E das milhares e miríades de milhares de milhões e de bilhões de ladainhas feitas de rezas incessantes, jamais serão respondidas, porque nunca foram ouvidas, pois não há Deus. Não há Deus. Não esse Deus que eles invocam. É um Deus da imaginação coletiva dos que se distanciaram de Deus. É impressionante que na reparação do altar precisou Elias convidar o povo a voltar-se para um povo que tinha se afastado do Deus verdadeiro, se afastado da boca de Deus, que é o profeta, e se afastado do altar de Deus, porque destruíram e correram. É aquilo que Adão fez lá no Éden. Onde estás, Adão? Ouvi a tua voz e tive medo. Por quê? Porque estava nu. Quem te disse que você estava nu? A mulher que tu me deste. A culpa é sua. Se eu não tivesse mulher, eu não teria pecado contra o Senhor. Se não tivesse Jezabel, se o Senhor não permitisse que Jezabel entrasse nos termos de Israel, não tinha esse pecado. A culpa é sua, Senhor. A culpa é sua que podia ter matado Acabe na barriga da mãe dele. Por que o Senhor deixou Acabe existir? A culpa é de Deus. Mas aqui no versículo 30, Elias então disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. É o que Jesus Cristo está falando lá em 14:6. Você que está distante, vinde a mim. 11:28. Todos vós, aproximai-vos de mim. Amados de Jesus Cristo, pela boca de um profeta, veio o juízo, veio a seca. Pela seca, o profeta voltou, porque Deus preservou a vida dele.
que Deus queria preservar a vida dele para que voltasse o culto a Deus, para que o povo pudesse voltar-se para Deus e ver. Olhai e vede, só o Senhor é Deus. Então Deus não é exibido. Ele quer mostrar o quanto que você perde quando você se afasta dele. Eu não sei por que as pessoas se afastam tão fácil de Deus. É os prazeres da carne, é os prazeres do mundo, é a concupiscência dos olhos. Algumas coisas que as pessoas fazem, puxa vida, mas como é que esse povo é burro? Onde é que se viu? Aí vem toda a historicidade do Egito, eu trouxe o meu povo, e vem vindo, vem as pragas. Quantas coisas esse povo viveu e aprendeu. Amados de Jesus Cristo, Elias zombava não só dos profetas, mas zombava também do povo que seguiu falsos deuses, do povo que não ouviu o conselho de Deus. É o Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E as pessoas procuram conselhos de quem não tem Deus. Eles zombavam deles, e eles gritavam, e se cortavam até as 3 da tarde. Elias chama o povo para... E aqui Elias poderia fazer tudo sozinho, poderia. Ele é o profeta. Mas ele chama o povo perto. E quando o povo se aproxima do altar, volta ao serviço. Quando o povo se afasta do altar, acaba o serviço. Acaba o louvor. Acaba a adoração. Chegai-vos até mim. E eles se chegam. E aí, amados de Jesus Cristo, pedra por pedra, tribo por tribo. Lá no 32 ele reedifica o altar, que a idolatria havia destruído, que o lugar da adoração tinha cessado. Aí vem a lenha, o bezerro, aí vem os 4 cântaros de água. Alex, eu queria pedir para que você colocasse aí 1 Pedro 1, de 18 a 20, que fala acerca da adoração, do lugar verdadeiro para uma adoração verdadeira. Porquanto estais cientes de que não foi mediante a valores perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Amados de Jesus Cristo, aqui nós vamos ver 3 vezes com o altar reedificado, com o novilho morto, colocado no altar sobre a lenha. Aí agora vai vir uma soma de 12 cântaros de águas, repetidos de 4 em 4 por 3 vezes, representando a purificação do pecado, o lavar da água dos pecados por causa do sacrifício, o sangue vertido das 12 tribos. Eu vou repetir o nome porque a maioria das pessoas não dão importância e nem sabem. Tem até dificuldade em saber os livros bíblicos que estão no Novo e no Velho. Quem dirá as tribos? Mas vamos lá. As tribos: Ruben,
Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Asser, Naphtali, Efraim, Manassés, Gade, Benjamim e Levi. Cada cântaro de água derramado por sobre o novilho sacrificado e cortado em pedaços, molhado pela água, lavando o sangue, derramando sobre a lenha, passando sobre as pedras, indo até o chão, enchendo aquele rio. De que hora a que hora ficaram gritando os profetas de Baal? Das 6 da manhã às 3 da tarde. Quantas vezes Elias falou com Deus? Uma. Isso aqui tem uma outra lição muito grande. Deus tem ouvido. Deus fala. Não é como Baal, que não ouve e não fala. Vamos ver a oração de Elias. Elias, chegando a hora de oferecer o holocausto, aproximou-se o profeta Elias, lá no 36, Alex, e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, se hoje manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por tua palavra tenho feito todas estas coisas, me responda, Senhor, me responda, para que conheça este povo que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu tens feito voltar o coração deles. Não há coração do idólatra, porque não há vida. Vocês não viram o que eu falei aí, acerca lá da missão, lá daqueles 200 que Jesus mandou, não saudeis ninguém pelo caminho. E aí, naquele velório, ó, deixa os mortos enterrar os mortos. Eu me lembrei aqui do menino da porteira, que matou aquele menino. E aí o poeta diz, foi um boi sem coração. Aquele povo não tinha coração, não tinha sentimento. O Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que não veja. Como pode deixar Deus e seguir outros deuses? É insanidade, é loucura. Uma oração. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 7, para você aprender e confiar e orar. Para de ficar repetindo milhões de vezes a mesma coisa. Você não está falando com um ídolo, você está falando com Deus, Criador de todas as coisas. E quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos. Os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, seriam ouvidos, ou serão ouvidos. Por quantas horas os profetas de Baal clamaram? 9 horas. Som nenhum saía da garganta de Baal. Por quê? Porque ele não ouvia. Ele era surdo? Não, ele era surdo-mudo. Ele não era nada. E você fica, pé. Não. Pedir, recebereis. Espera. É no tempo de Deus. Você pode até esquecer, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Você tem que aprender. Fala e o teu servo ouve. Você tem uma necessidade? Você acha que você tem. Mas Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você precisa. Por que isso não aconteceu? Está acontecendo agora. Amado Jesus Cristo, quando nós demos o tema para essa mensagem, o fogo vem de cima.
A ordem era não tocar fogo do homem de baixo para cima. Se Baal é Deus, ele está nas alturas. E é impressionante que o fogo vem de cima direcionado a 2 altares, a 2 novilhos, a 2 montes de lenha, pegadas secas na mesma região, inflamáveis. Uma mais inflamável do que a outra, porque a lei da possibilidade de uma lenha molhada pegar fogo, e quem já teve fogão a lenha, o Geraldo aí que já acendeu muito fogo e buscava lenha lá no mato, apanhando ainda porque não gostava de ir buscar lenha. Quantas varadas o Geraldo ele tomou que não contou ainda para a Jordânia por não ter ido buscar lenha. Não é? Só isso. Lenha molhada não pega fogo. Lenha molhada não pega fogo. Amados de Jesus Cristo, já é difícil tacar fogo em lenha. De vez em quando a gente chega na casa de alguém e você vai cumprimentar aquela pessoa, ela está com o focinho preto, né? De tanto ficar soprando o fogo ali, aquela fumaça preta vem, né? Velho que gosta de acender fogo a lenha porque o bigode fica preto, né? Não é? O amado de Jesus Cristo, 12 latas de água voltaram ensopado, o rei cheio d'água. E só por uma oração. Só uma oração. Não precisa de mais oração. Se creres, verás a glória de Deus. Não é pelo número de Ave Maria, de crer em Deus Padre. Deve ter mais algumas coisas, né? E de 10 em 10 vem uma, né? Um Padre Nosso e um monte de baboseira. Não precisa disso. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Só uma vez. Só uma vez. E espera. Ó, amados de Jesus Cristo, me responda, Senhor. Então caiu fogo dos céus. O que tinha em cima? O novilho. O sacrifício foi queimado primeiro. A lenha foi queimada depois. A pedra depois. O pó. E o último foi a água que estava no rego. O fogo de Deus vem de cima. É contra as leis da natureza. Impossível Elias ter feito aquilo. E quando este fato acontece, que o coração de Deus, dos homens se voltam a Deus, e Deus mostra que Ele é Deus, o povo abandona Baal, o povo abandona o pecado, cai com o seu rosto em terra, pedindo perdão a Deus e com consciência de que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E tem gente que deixa Deus para... Eu conheci uma senhora que saiu da igreja, voltou para a igreja que ela saiu, e o pároco, o vigário, diz que ela renovou a igreja com a sua volta. Trouxe os cânticos da igreja onde ela frequentou e a igreja ficou uma maravilha. E ela está nas trevas. A porca lavada voltou para a lama. Só Deus. Não há Deus além de ti. Amado de Jesus Cristo, de joelhos, depois de verem todas essas questões,
o sacrifício sendo consumido, a lenha sendo consumida, a pedra sendo consumida, a água sendo consumida e os pecados sendo apagados, vem a justiça de Deus. Aí os profetas são levados ao ribeiro de Quizon. Não tem mais de 37 quilômetros. E já não havia água nele. Mas o que correu naquele ribeiro foi o sangue dos profetas de Baal. Você que segue deuses falsos, você não tem vida, você tem morte. Você não tem céu, você tem juízo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse povo que se achegou, voltou a reconhecer e a cultuar e a ajudar na obra. Mas é o profeta que... Então tem gente lá do povo que quer ser profeta, sem ser chamado. Havia tantos outros em Israel, mas só Elias. Então Deus escolhe quem quer para fazer a sua obra. Ele sabe quem faz e quem não faz, até dentre os profetas. E aqui, irmãos, nesse mesmo texto, nesse mesmo número de versículos, dá para se pregar o ano inteiro. Mas essa lição que a gente aprende hoje é: não destrua o altar de Deus. E o altar de Deus é a sua vida. Não destruís o templo do Espírito Santo. Não perca a comunhão com Deus. Não saia da presença de Deus. Não duvide, não se encante com as coisas do mundo. Se guarde. Continue honrando e servindo a Deus. Aconteça o que acontecer. Elias passou muitas provas. Ele não se distanciou nem um pouquinho de Deus. Então, para ser usado por Deus, a gente também passa muitas lutas. A gente passa por muitos problemas. Se não fosse assim, a palavra de Deus não diria: muitas são as aflições dos justos. Não é esse evangelho mentiroso que estão se pregando aí. Venha parar e pare de sofrer. Baal faz esses convites, tendo aparência, só aparência, mas não são, não foram e nunca serão de Deus. Profeta mentiroso nasceu para ser morto. Profeta de Deus nascer de deuses estranhos nasceu para ser envergonhado. Elias zombava deles, porque eles perderam a vida deles por alguma coisa do imaginário deles. Não é do que você imagina, é do que é. Vamos orar? Quero agradecer a todos pela presença e pedir a você que aí nos acompanha nas nossas transmissões, que venha para Deus, que se aproxime de Deus e volte a ter um coração na presença de Deus, que possa ver, assim como este povo da nação de Israel, que só o Senhor é Deus. E ali eram 10 tribos, tá? Só para fechar, para não me esquecer disso. Era só 10 tribos, 2 era lá do sul. Mas o sacrifício foi para purificar o pecado de toda uma nação. Um reino dividido não pode subsistir. Se dividiram, mas não foram excluídos por Deus. Foram todos perdoados. Senhor, abençoe a todos com um coração puro e um espírito reto.
tragam-os para o teu culto, para participarem do sacrifício de Jesus Cristo, aqui representado por este novilho sacrificado como oferta ao Senhor. Que se prostrem, que se arrependam, que confessem. Só o Senhor é Deus. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.